Você já ouviu falar que Ayrton Senna era obcecado pela perfeição? Que ele era agressivo, rápido, genial. Mas existe um lado de Senna que quase ninguém conhece. Um lado silencioso, introspectivo, profundamente humano, e até espiritual. Hoje, eu quero te contar uma curiosidade pouco conhecida sobre Ayrton Senna que vai muito além das pistas e revela quem ele realmente era quando ninguém estava olhando. Enquanto a maioria dos pilotos da Fórmula 1 se preparava cercada por engenheiros, computadores, telemetria e dados frios, Senna fazia algo completamente diferente. Algo quase solitário, quase ritualístico. Antes de cada grande prêmio, ele se isolava no quarto do hotel ou dentro da motorhome. Fechava a porta, silenciava o mundo, e então começava um processo que misturava técnica, filosofia e meditação. Ayrton Senna tinha cadernos, muitos cadernos, mas eles não eram simples anotações técnicas. Eram quase diários de autoconhecimento. Página após página, ele desenhava manualmente o traçado completo do circuito. Curva por curva, reta por reta, tudo feito à mão, com calma, precisão e atenção absoluta. Não era apenas um exercício mecânico. Era uma forma de internalizar a pista, de absorvê-la como se ela fizesse parte do próprio corpo. E não parava no desenho. Ao lado de cada curva, Senna anotava detalhes minuciosos. A marcha exata para entrar e sair, o ponto de frenagem, muitas vezes marcado com um simples X, o local onde o carro deveria tocar o limite da aderência. Mas o mais impressionante vinha depois. Ele escrevia sensações, emoções, estados mentais que deveria buscar naquele ponto específico da pista. Frases como, relaxar os braços aqui, sentir a traseira escorregar levemente, concentrar a visão no ponto Y, não lutar contra o carro. Senna não pilotava apenas com as mãos e os pés. Ele pilotava com a mente. Ele treinava o cérebro para entrar em sintonia perfeita com a máquina. Em cadernos ainda mais íntimos, Ayrton escrevia sobre seus medos. Sobre a pressão absurda de representar um país inteiro. Sobre a responsabilidade de ser Ayrton Senna. Ele escrevia sobre sua fé em Deus, sobre dúvidas, angústias, sobre a busca incessante pela perfeição. Aquilo era, ao mesmo tempo, preparação psicológica e terapia pessoal. Para Senna, pilotar não era apenas vencer corridas. Era um caminho de superação interior. Um exercício de domínio emocional. Uma forma de se aproximar de algo maior. E o ápice desse ritual aconteceu em um dos momentos mais lendários da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco de 1988. Naquele fim de semana, Senna já estava em um nível absurdo. No treino classificatório, ele foi tão mais rápido que os outros que parecia estar correndo em outra categoria. Mas no sábado à noite, em vez de comemorar, ele fez o que sempre fazia. Se isolou no quarto do hotel de Paris. Pegou seus cadernos. E passou horas visualizando cada centímetro do circuito de Mônaco. Cada curva apertada. Cada milímetro de guardrail. Cada ponto onde um erro significava o fim. Ele revisou mentalmente tudo. Desenhou. Anotou. Respirou. Silenciou. No domingo, durante a corrida, algo diferente aconteceu. Senna entrou em um estado de concentração tão profundo, tão absoluto, que mais tarde ele mesmo teve dificuldade de explicar. Ele contou que, em determinado momento, deixou de pilotar conscientemente. Não havia mais esforço, não havia mais pensamento racional. O carro e o corpo se tornaram uma coisa só. A pista virou um túnel. O tempo pareceu desacelerar. Senna descreveu essa experiência como um tipo de despertar espiritual, um estado alterado de consciência. Ele disse que sentiu como se estivesse observando a si mesmo de cima, pilotando de forma instintiva, perfeita, quase automática. Cada curva fluía naturalmente, cada decisão surgia sem esforço. Era como se ele tivesse ultrapassado o limite humano comum. Esse estado foi tão intenso que chegou a assustá-lo. No meio da corrida, Senna percebeu que estava abrindo uma vantagem absurda. E, de repente, se deu conta de que não estava mais presente da forma habitual. Aquilo o tirou do transe. Pouco depois, ele acabou batendo o carro, abandonando a prova. Mas aquela experiência marcou sua vida. Senna raramente falava sobre isso.
Ele tinha receio de que soasse místico demais para um mundo pragmático como o da Fórmula 1. Um mundo de engenheiros, números e lógica. Mas para ele, aquilo foi real, profundo, transformador, e talvez por isso ele nunca tenha conseguido reproduzir aquele estado com a mesma intensidade novamente. Essa faceta pouco conhecida revela algo essencial. A genialidade de Ayrton Senna não vinha apenas da técnica ou da agressividade. Ela nascia de uma disciplina mental quase monástica, de uma busca interior constante, de um desejo sincero de transcender limites, não apenas vencer adversários. Senna não queria apenas ser o mais rápido. Ele queria ser o melhor que poderia ser como ser humano. Ele buscava, através da pilotagem, um estado de iluminação pessoal. Um momento em que mente, corpo, máquina e fé estivessem alinhados. Os cadernos de Ayrton Senna e aquela experiência em Mônaco talvez sejam os maiores símbolos dessa jornada interior. Eles mostram que por trás do capacete havia um homem sensível, introspectivo, espiritual e profundamente consciente de seus próprios limites e medos. E talvez seja exatamente isso que faz Ayrton Senna ser eterno. Porque alguns pilotos vencem corridas, mas poucos usam a velocidade para buscar algo maior do que a vitória. Se você gostou desse lado pouco conhecido de Senna, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também acredita que os verdadeiros ídolos vão muito além do que vemos na superfície.